A previsão anda longe de ser como o ano passado. Há uma preocupação que a gente está se aproximando do final do ano com o fechamento do balanço. Tem que ficar dentro do que manda a lei de responsabilidade fiscal. Então, o presidente disse, deixa a campanha eleitoral para 2024. Né? Isso mesmo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Só um registro antes, Douglas. Para evitar aquele efeito Marcelo, Gustavo Henrique Maciel está aqui no retorno, registrando aqui. Quando vem muito alto o reverb, ele dá uma ajeitada aqui e está cuidando muito bem. Pronto, aqui. Tá vendo aí? Ouvidos. Já estamos preparados, viu, Marcelo? Panda está aqui cuidando muito bem dos nossos ouvidos. Agora, quem não está cuidando muito bem das cidades são alguns prefeitos e, como você dizia, o presidente da PPM demonstrando preocupação e fazendo esse alerta, Douglas, porque nós temos 3 graves problemas afetando os municípios piauienses hoje. O primeiro, a queda do fundo de participação do município, que a gente vem tratando várias cidades perdendo 30%, 40% de repasses constitucionais pelo fundo de participação dos municípios. O problema, a gente já destacou aqui várias vezes, a queda de lucros de empresas estatais, de arrecadação da União e o aumento no repasse de restituições de imposto de renda. Isso tem ocasionado as quedas de arrecadações das cidades. Recentemente, o presidente Lula afirmou um compromisso de que não irá deixar os municípios receber menos em 2023 do que receberam em 2022. Porém, esse é o primeiro problema. O segundo problema, mudanças nos cálculos do ICMS, o que tem gerado incertezas tributárias em alguns municípios que tiveram oscilações na arrecadação, já que o Estado mudou a fórmula de repasse do ICMS para os municípios. E o terceiro problema, Douglas, a estiagem que já afeta vários municípios piauienses que enfrentam problemas gravíssimos com a seca. Em algumas cidades nós temos até mesmo a falta de água para consumo humano, o que tem gerado muitos desafios para os prefeitos. Infelizmente, todo ano a mesma história, não se prepara para esse período de estiagem do BR-Obró e esse problema também tem afetado bastante as cidades. Passa de 100 municípios já em situação de emergência. E em meio a esses 3 problemas que eu destacava, Douglas, alguns prefeitos estão se prestando a fazer política, a falar de eleição, a assumir publicamente disputas com outros candidatos, esquecendo até mesmo da gestão. E o presidente da PPM, Toninho de Caridade, fez uma dura recomendação a esses gestores e, como você disse, eleição só em 2024. Vamos ouvir o que ele disse. O compromisso firmado envolve as secretarias. Tivemos aí só uma matéria do Elias que vamos ver daqui a pouquinho, falando sobre a união entre a Unicef e também o governo do estado para aumentar a vacinação. E agora vamos passar para o prefeito de Caridade, presidente da PPM, Toninho de Caridade, que faz esse alerta aos gestores municipais sobre a questão, a necessidade de se cuidar somente da gestão esse ano. Vamos ouvir. Nós passamos por vários momentos de adversidades, seja na queda do FPM, como agora uma grande estiagem, um momento de seca. Mais de 105 municípios passam por problema de hídrico, com falta de água potável. Então os gestores têm muita coisa para se preocupar. Eu acho que política tem um momento certo. Eu acho que a partir de janeiro já é considerado pela própria TRE como um momento eleitoral. E o que a gente recomenda é que os gestores se atentem a se ajustarem às suas contas, a organizar os seus municípios, até porque o gestor que pretende ir para a reeleição, ele tem que estar organizado e mostrar para a população que quer continuar um trabalho, né, de qualidade para a própria população. Então ouvimos aí o presidente da PPM, Douglas, além destes problemas que eu já relatei com FPM, ICMS e seca, as cidades também devem ter dificuldades agora neste final de ano, porque a gente já explicou aqui, a lei de responsabilidade fiscal, ela fixa limites para gastos com o pessoal nestes municípios. Ou seja, o prefeito ele tem uma quantidade limitada do percentual de toda a arrecadação para gastar com a folha de pagamento. Quando cai a arrecadação, é necessário também que caia esses gastos com o pessoal.
e muitos municípios do Piauí, do Brasil inteiro, não fizeram a sua parte em reduzir as despesas com o pessoal. E agora, no final do ano, com o fim do exercício fiscal, é bem provável que se atinja limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o presidente da PPM também comentava essa situação. Prefeitos que não organizarem os caixas, não organizarem as finanças, que não cortarem na carne, ou seja, que não reduzirem comissionados, despesas com o pessoal, podem ter problemas sérios com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que pode levar à condenação por improbidade administrativa, pode levar a problemas sérios, por exemplo, com o Ministério Público, Cortes de Contas. Então, muitos desafios para os prefeitos. E não é o momento, né, Douglas? Por mais que nós, enquanto jornalistas, a gente fale sobre eleições, a gente trace ali cenários paralelos para 2024, eles, prefeitos, precisam primeiro preocuparem com as suas gestões. Nós temos vários municípios onde teremos embates entre governo, entre oposição, entre partidos da própria base, mas se o prefeito esquecer da gestão, pode ser fatal para o próximo ano, quando a gestão for testada nas urnas, né, Douglas? Verdade. E lembrando que não é novidade para ninguém, o equilíbrio entre receita e despesa, dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o seguinte: a despesa ela se torna maior em relação à receita, não só quando ela é aumentada. Sim. Mas ela se torna maior quando a receita cai. Isso. Então, é o caso de agora. Então, há uma queda brutal na receita, ou seja, antes da crise, vamos supor que estava isso aqui, receita e despesa, né? Então, com a crise, a queda de receita, a receita aqui, ó, começou a cair, mesmo sem haver uma alta da despesa, ela proporcionalmente vai ficando maior. E aí vai bater, como o Tássio disse, no que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. De forma bem didática, né, Douglas? Vamos imaginar que um município tenha 100 mil, exemplo, de receita líquida corrente, e ele tenha, por exemplo, que gastar 45% dessa receita líquida corrente com folha de pagamento. Se os 100 mil de orçamento cai, por exemplo, para 80, esse 43%, que seria por volta aí de 43 mil, vai ter que também cair, né? Ou seja, se ele não cortar comissionado, se ele não diminuir os salários, se ele não reduzir o pagamento de secretários, ele vai ter problema com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os prefeitos tentam, em Brasília, modificar o entendimento da LRF para tentar passar por esse momento de dificuldade, mas como você disse, Douglas, se eles recebem menos, eles vão ter também que gastar menos, assim é pura e simplesmente a lei, né? Os 100 mil que o Tássio falou, gasta 45%, né? E se ele cai para 80%, esse 45% se transforma em 60%, 65%, então tem essa proporcionalidade e vamos ficar atento a isso.